Causos de Minas Gerais, especial Tiradentes. Desde a primeira metade dos anos 1700, ocorreram na capitania de Minas Gerais sucessivas revoltas. Enquanto alguns levantes buscavam afrontar a imposição da soberania régia, outros buscavam apenas um equilíbrio de poder entre os colonos e os portugueses. As razões para tais ocorrências variavam em torno de questões tributárias, de abastecimento de alimentos e de ações de repressão da coroa, como a Guerra dos Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos e a sedição do sertão do Rio São Francisco. Estes fatos atingiram expressivamente a classe mais abastada de Minas Gerais, proprietários rurais, comerciantes, intelectuais clérigos e militares, que, descontentes, começaram a se reunir para conspirar. Foi então que, durante a segunda metade do século XVIII, a cobrança dos quintos reais ameaçava ser procedida. Nesse contexto, inspirados pelas ideias iluministas da França e da independência dos Estados Unidos da América, pessoas proeminentes da sociedade mineira começaram a pôr em prática uma conjuração, que pretendia eliminar a dominação portuguesa de Minas Gerais, estabelecendo um país independente, na forma de uma república. É importante destacar que não havia a intenção de libertar toda a colonia brasileira, pois naquele momento uma identidade nacional ainda não havia se formado, como também não havia intenção de libertar os escravos, já que muitos dos participantes do movimento eram detentores dessa mão de obra. Entre os conspiradores destacavam-se os contratadores João Rodrigues de Macedo e Domingos de Abreu Vieira, os padres José da Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Correia de Toledo e Melo, o conego Luís Vieira da Silva, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o capitão José de Rezende Costa e seu filho José de Rezende Costa Filho, o sargento Moro Luís Vaz de Toledo Pisa e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. A conspiração foi desmantelada em 1789, após a traição praticada por Joaquim Silvério dos Reis, que fez a denúncia para obter perdão de suas dívidas com a coroa. O Visconde de Barbacena mandou abrir a sua devassa com base nas denúncias de Silvério dos Reis, o Judas da Revolução. Os réus foram acusados do crime de lesa majestade, como previsto pelas ordenações filipinas, materializado em inconfidência, falta de fidelidade ao rei. Os líderes do movimento foram detidos e enviados para o Rio de Janeiro. Ainda em Vila Rica, atual Ouro Preto, Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão na Casa dos Contos, onde estava preso assim como outros conspiradores com altos títulos sociais, e onde se acredita que tenha sido assassinado, suspeitando-se, em nossos dias, que amando do próprio governador. Durante o inquérito judicial, todos negaram a sua participação no movimento, menos o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que assumiu a responsabilidade de chefia do movimento. 12 dos inconfidentes foram condenados à morte. Mas, em audiência no dia seguinte, foi lido o decreto de Maria I de Portugal pelo qual todos, à exceção de Tiradentes, tiveram a pena comutada. Os degradados civis e militares foram remetidos para as colónias portuguesas na África, e os religiosos recolhidos a conventos em Portugal. Entre os primeiros, viriam a falecer pouco depois de terem chegado à África, o contratador Domingos de Abreu Vieira, o poeta Alvarenga Peixoto e o médico Domingos Vidal Barbosa Lage. Os sobreviventes reergueram-se integrados no comércio e na administração local, alguns mesmo tendo-se reintegrado na vida política brasileira. As penas de morte foram comutadas em pena de degredo, exceto a de Joaquim José da Silva Xavier, que foi executado, no Campo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, e teve seus bens confiscados, sua casa queimada e a terra salgada. Além disso, foi esquartejado e partes do seu corpo expostas na estrada que conectava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, tendo sua cabeça exposta na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Com a queda da monarquia brasileira, o novo governo também precisava criar novos ícones, sobretudo heróis que personificassem a causa republicana. O federalismo facilitou a rememoração de figuras históricas locais e suscitou novamente as lembranças das revoltas contra os regimes, duramente reprimidas. Nessa toada, Tiradentes virou mártir da Inconfidência Mineira, ganhando um feriado nacional em sua homenagem, no dia de sua morte, 21 de abril de 1972. Contudo, a figura de Tiradentes foi ganhando diferentes interpretações ao longo da história. Desde o golpe da República em 15 de novembro de 1889, Tiradentes foi transformado em herói nacional, afinal era o homem perfeito para simbolizar a luta contra a monarquia que acabava de ser derrubada. A cidade onde Tiradentes nasceu em Minas Gerais, a Vila de São José, mudou seu nome já em 3 de dezembro de 1889. No ano seguinte, o Campo da Lampadosa, onde ele havia sido executado, recebeu o nome de Praça Tiradentes. Mais tarde, em 9 de dezembro de 1965, no governo do general Castelo Branco, recebeu o título de patrono cívico da nação brasileira. No período do governo militar, Tiradentes era retratado com barbas e cabelos compridos, à semelhança de Jesus Cristo.
Curiosamente sempre levava a forca ao pescoço de modo a lembrar do preço que pagou por contestar a ordem vigente. Atualmente, a versão de que Tiradentes era o líder do movimento tem sido questionada por muitos estudiosos, que defendem que esse personagem teria sido apontado como o dirigente máximo da revolta pelos outros envolvidos, pois estes buscavam se livrar de suas responsabilidades. Em torno da figura de Tiradentes surgiram diversos mitos. Um deles gira em torno do mistério do desaparecimento ou roubo de sua cabeça. Enforcado na manhã de 21 de abril de 1792, no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, por ordem da Rainha Dona Maria I, teve seu corpo esquartejado, salgado e as partes espalhadas ao longo do Caminho Novo, que ligava o Rio a Vila Rica, onde o herói tinha feito as infames práticas ou pregações pela independência. O corpo foi dividido em 4 partes, o tronco em 2, e as pernas. A ordem era que a cabeça ficasse fincada no alto de um poste, no centro da praça principal de Vila Rica, até que o tempo a consumisse. Há registro de que a cabeça ainda estava no local, sob o olhar público, quando houve uma cerimônia de regozijo pelo fracasso do movimento inconfidente, na sala da Câmara. Na época, os vereadores ocupavam uma sala no segundo andar do prédio, ainda em construção, do atual Museu da Inconfidência. Não se sabe ao certo quanto tempo a cabeça teria ficado no lugar, pois, naqueles tempos, deixar um cadáver insepulto era uma calamidade, algo contra a humanidade. Havia muitos padres em Vila Rica e pode ser que eles tenham sepultado a cabeça do mártir. Outra possibilidade é que algum piedoso tenha retirado a cabeça de Tiradentes, então da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Por outro lado, não há nada de certo sobre o local onde a cabeça teria ficado exposta. Isto porque o formato da Praça Tiradentes, em Ouro Preto, era outro nos tempos da Conjuração Mineira. O local, antes conhecido como Praça da Cadeia, era metade do que existe hoje, portanto, o monumento inaugurado em 21 de abril de 1892, centenário da execução de Tiradentes, não seria o ponto certo onde ficara pendurada, numa gaiola, a cabeça do mártir. Mesmo assim, a placa afixada no granito, aqui em poste de ignomínia esteve exposta a sua cabeça. As ruas Cláudio Manuel, Antiga Ouvidor, e Conde de Babadela, direita, não estavam abertas. Dessa forma, a praça parava ali. Possivelmente, a estaca foi fixada a 20 metros acima do monumento contemporâneo, em direção ao Palácio dos Governadores, uma construção bem menor do que a atual. Havia ainda o Pelourinho, a igreja de Santa Quitéria e a Santa Casa, ambas demolidas, além de moradias, destacamento da polícia e a cadeia. A Câmara tinha apenas o lado esquerdo pronto, sendo edificada pelo governador da Capitania de Minas, de 1783 a 1788, Luís da Cunha Menezes. Para quem acredita em fantasmas, o Museu Histórico Nacional aparece entre os lugares assombrados pelo espírito do mártir da Inconfidência. Tiradentes teria sido esquartejado em uma das celas da prisão do calabouço após seu enforcamento, onde hoje fica o Museu Histórico Nacional, que fazia parte da Fortaleza de Santiago, onde restam apenas as fundações. Dizem que a alma de Joaquim José da Silva Xavier costuma rondar tanto ali quanto o Palácio Tiradentes, sede da ALGI, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, erguida no local da cadeia da cidade, onde o condenado teria passado seus últimos dias. O dia 21 de abril é celebrado com solenidades e transferência da capital de Minas, por um dia, para Ouro Preto e entrega de medalhas a personalidades, reverenciando a memória de Tiradentes.